Vou fazer a pergunta de uma outra forma, já provocando você. É possível se calcular o novo fundo de participação dos estados e do Distrito Federal sem que se tenha uma ideia de quanto cada estado vai ser contemplado, com quanto cada estado vai ser contemplado nos royalties do petróleo? É difícil, né? Em princípio, as coisas não estão relacionadas. Agora, politicamente, é claro que há uma relação próxima entre as duas coisas, né? Uma vez que é possível negociar, dizendo, olha, o Estado vai receber um recurso um pouco menor, mas ele terá mais royalties do petróleo, no caso do pré-sal. Existe um outro problema, que os recursos do pré-sal, que são o grande recurso do royalty que se espera arrecadar, né, num futuro próximo, eles somente estarão disponíveis daqui a alguns anos, né? Talvez uma década, um pouco menos, um pouco mais. E o problema do FPE já surge a partir do ano que vem. É claro que, quando se fizer a negociação, os senadores e deputados, juntamente com os governadores e o Poder Executivo da União, vão colocar na mesa todas essas questões, né? Politicamente, isso é normal. A questão do royalty, né? A questão da reforma tributária, né? Normas de cobrança do ICMS, né? Que é o grande imposto dos estados, né? O comércio eletrônico, enfim, uma série de variáveis vão entrar nessa discussão, o que torna a discussão, inclusive, mais complexa. É bastante difícil e nós temos vários interesses. Podemos falar que temos aí, no mínimo, 27 interesses, que são os interesses de cada estado nessa negociação. Inclusive, mais o da União. O momento de certos estados, o momento, digamos assim, financeiro de certos estados em 1988 era completamente diferente de hoje. Alguns estados se transformaram em fronteiras agrícolas, evidentemente prósperas. O próprio estado de Goiás, Mato Grosso, que foi ocupado pelo, digamos assim, foi onde se desenvolveu o agronegócio, que hoje é uma grande fonte de renda para o país. E outros estados ficaram mais ou menos estagnados, alguns estados do Nordeste, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro se julga, em tese, prejudicado se mudar a distribuição dos royalties. E, nesse caso, parece que se aliou ao estado do Espírito Santo. No caso especificamente dos royalties, né, principalmente o pré-sal, as reservas estão basicamente no litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e um pouco no litoral de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, principalmente, é que seriam os grandes prejudicados numa nova regra de distribuição dos royalties, uma vez que a grande parte dos royalties vai para esses estados, no caso do pré-sal, né? Nós temos vários outros estados que têm royalties de petróleo, né? Hoje o Rio Grande do Norte também é um estado que tem uma coleta significativa de royalties de petróleo. Há uma discussão também de royalties da mineração, né? Os estados de Minas Gerais e do Pará, principalmente, que são os dois grandes produtores, províncias minerais do país, têm discutido esse tema no Senado. Enfim, todas essas são questões que vão ser colocadas na discussão. Por isso é tão difícil definir a questão do fundo de participação, né? Que os estados, havia uma realidade, né? Pela própria dificuldade de redefinir isso, o Congresso não elaborou essa nova lei complementar, vinha se repetindo a norma que já vigorava desde anteriormente à Constituição de 88, só que o Supremo declarou que essas normas não são mais compatíveis com o que se pretende na Constituição de 88. Mas não é uma divisão fácil de ser feita, uma vez que não só a realidade mudou, como os estados também, cada um quer mostrar as suas necessidades. Um outro, inclusive, a própria base do governo e que vem sendo postergado, se não me engano, desde o ano passado, desde o ano de 2011, é o Código Florestal, que quando parece que houve um entendimento aqui no Senado, eu acho que tudo correu dentro de um estágio elevado de harmonia, foi para a Câmara dos Deputados e lá parece que houve um retrocesso. Há possibilidade e existe essa premência de aprovar este ano o Código Florestal? O problema que nós temos do Código Florestal, que hoje tramita no Senado, no Congresso, é que é uma medida provisória e ela tem um prazo para vencer. Nós tivemos um projeto que tramitou longamente, ele foi aprovado na Câmara, veio ao Senado, o Senado fez uma alteração significativa no projeto, aqui dentro da Casa se conseguiu um grande acordo em torno da aprovação do texto.
O texto voltou à Câmara, a Câmara fez algumas alterações nessas emendas do Senado, foi a sanção, a presidente Dilma vetou parte da matéria e não apenas promulgou a lei com as partes não vetadas, como simultaneamente ela baixou uma medida provisória, procurando cobrir alguns dos buracos que ficaram no veto e alterando alguns dos dispositivos desse projeto que tinha sido votado no Congresso. São as margens de rio. É uma série de pontos, é um projeto relativamente grande, né? Esse é um dos pontos conflitantes aí. E aí nós tivemos a tramitação dessa medida provisória, né? A medida provisória foi editada agora, no primeiro semestre desse ano. A matéria veio para o Congresso, foi criada uma comissão mista para examinar a medida provisória. Essa comissão tem debatido o tema. A medida provisória chegou a ser votada, o texto básico do relatório, né, do seu relator, que é o senador Luiz Henrique, foi votado no primeiro semestre desse ano, né, no finalzinho do semestre legislativo, em meados de julho, se votou o texto básico e ficou para votar agora, no segundo semestre, para ser a votação dos destaques desse projeto. Havia quase 400, cerca de 350 destaques, e a ideia era que se votasse no primeiro esforço concentrado, que ocorreu agora no começo do mês de agosto. Essa votação não foi possível ser feita. A comissão se reuniu aí várias vezes, se tentou chegar a um acordo, se conseguiu reduzir esse número de destaques para 30 e poucos, mas bastou começar a discussão e se estabeleceu um problema no acordo entre as partes, né? É um tema, como você comentou, ele divide bastante, não apenas os partidos, né? Ele não é uma discussão partidária, assim como o outro tema, o Fundo de Participação, também não é uma discussão partidária, é uma discussão muito mais regional, e essa envolve basicamente parlamentares mais ligados ao agronegócio e parlamentares mais ligados à questão do meio ambiente. Os conservacionistas. E aí nós tivemos uma polêmica grande, não se conseguiu votar no primeiro esforço concentrado a matéria, concluir a votação, né? Ela teve que ficar para o segundo esforço concentrado, e isso gera um problema porque essa medida provisória ela perde a validade, né? As medidas provisórias valem por 120 dias desde a sua edição, ela perde a validade no dia 8 de outubro, né? Coincidentemente no dia seguinte às eleições. Como o Congresso só terá 2 esforços concentrados até lá, e essa medida provisória tem que ser votada na comissão mista, acende uma na luz Câmara amarela aí. E no Senado, nós temos um problema sério de cronograma. Ela vai ter que ser votada num mesmo esforço concentrado em 2 desses colegiados. Nós temos 3 colegiados, comissão mista, Câmara e Senado, e apenas 2 semanas de esforço concentrado nesse meio tempo para votar a matéria. Não será fácil, ela terá que ser votada ou na comissão mista e na Câmara, numa mesma semana, ou na Câmara e no Senado, numa mesma semana. Com uma matéria dessa complexidade, não é uma tarefa fácil. Ou seja, alguma nova fatia da reforma tributária que pudesse ser votada esse ano vai ficar para depois, né? Do Código... Da reforma tributária. A reforma tributária... Segundo o senador Walter Pinheiro, que é o líder do PT, a reforma não foi possível fazer a grande reforma, porque ela estaria avançando em pequenas fatias. A reforma tributária, num semestre eleitoral, é extremamente difícil que a gente trabalhe com essas grandes reformas, né? Elas exigem uma maturação bastante grande e o próprio processo eleitoral complica a aprovação dessas matérias. A questão do Fundo de Participação, ela tem um parentesco grande com a questão da reforma tributária, né? Na medida que nós estamos definindo a distribuição dos tributos. A reforma tributária, de um lado você tem a questão da arrecadação do tributo, mas também da distribuição entre os entes federados. Eu acho que é extremamente improvável, né, realmente que se consiga avançar esse ano, além de um tema já da complexidade do Fundo de Participação e, eventualmente, dos royalties, né, que tudo isso vai estar no mesmo bolo, que é a discussão do financiamento da administração pública estadual. Gilberto, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios da TV Senado.
Então, muito obrigado. Cidadania conversou com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado Federal, sobre o tema Agenda Legislativa. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.